torna as coisas mais inacreditáveis hoje não é o que aconteceu ontem, de novo, em São Paulo. Aquela quebradeira, incendeiam carros particulares, ônibus, etc. Tal, em protestos. Então, 200, 300 pessoas bloqueiam uma rodovia importantíssima, como a Regis Bittencourt, como a Raposo Tavares. Eles bloqueiam rodovias que ligam estados importantíssimos, Minas Gerais com São Paulo. E aí, acontece o quê? Prendem os caras, prenderam 90 pessoas. No dia seguinte foram todos soltos. Ou melhor, no mesmo dia ainda soltam essa bandidagem toda. Os caras mascarados. Quer dizer, para mim, desde o tempo de guri, quando eu ia no cinema, tinha o Palom Cacílio, o Durango Kid, tal, o Zorro, o mascarado era o bandido, com exceção do Zorro, né? Esses mascarados são tudo bandido, pelo que eles fazem. Mas e daí? Já não está na hora do exército entrar nessa guerra? Porque nós estamos em guerra, nenhuma dúvida, né? Guerra civil. A polícia. Quando a polícia começa a tomar atitudes, você lembra, viram que aquele oficial da Polícia Militar de São Paulo, o que passou? Agredido violentamente, aquilo foi tentativa de homicídio. E aí, quantos estão presos? O que vai acontecer com esses bandidos? Nada. Pô, a presidente Dilma, pelo amor de Deus, já está na hora de mobilizar o exército. Chega de bala de borracha, de bomba de efeito moral. Tem que ser granada e bala de verdade já. Guerra é guerra, meu amigo. Pô, ó, eu tenho a impressão que se jogarem uma granada ali no meio dessa turma toda, deve ter uns 50 cada vez, ou 100, mata uns 15, 20 desses aí, pronto, resolve o problema. Ah, mas que bom, experimenta. Tenta dar um tiro na cabeça de um bandido desses aí. Quem sabe? Hã? O que está certo, líquido e sacramentado é que não tem mais como tolerar essas agressões à polícia, ao patrimônio público, ao patrimônio privado, às pessoas. Tem alguns que até querem fazer manifestações pacíficas, etc. Só que já está enchendo o saco também as manifestações pacíficas, pô. Uma manifestação pacífica tranca uma rodovia, isso não é manifestação pacífica. Isso é impedir as pessoas do seu direito sagrado de ir e vir. Então, manifestações façam, mas não prejudiquem os outros milhões e milhões que não têm nada com isso, ou não fecham com as ideias deles, não concordam com as ideias deles, ou se concordam, preferem ficar na deles. Quer dizer, algo precisa ser feito. Ou vão esperar que algo de pior aconteça. Pois é. Prefeitura de São Paulo mandou um projeto de lei aumentando 30% o imposto, o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, para os imóveis residenciais e de 35% a 45% para os imóveis comerciais e de outros. Pô, cara, que paulada. Para mim, que entendo que o IPTU é uma excrescência, porque paga-se os impostos inacreditáveis quando se compra um apartamento, se compra uma casa ou se constrói uma casa. Paga-se um monte de impostos, 70 impostos. Aí depois paga o resto da vida porque conseguiu comprar uma casa para morar, um apartamento para morar. Eu acho que isso é uma excrescência. Tem que se pagar a taxa de serviços urbanos, porque nós geramos lixo, nós geramos, tem que ter limpeza pública, etc. e tal. Beleza, tudo bem. Agora, IPTU... E os caras dão olha, o prefeito de São Paulo que dá uma talagada lá de 30% de aumento. Detalhe, passou na Câmara, agora ela tem vereadores lá negociando cargos, está na capa hoje, na manchete do Jornal de São Paulo, que eles negociam cargos para aprovar em segunda votação o aumento do IPTU. Eles perderam completamente a vergonha na cara. Sim, hoje... não existe mais vergonha na cara, é um troço que foi eliminado. Quando, na verdade, eu não me lembro quem foi que disse uma vez que a Constituição brasileira, ela podia ter só um artigo, um único artigo. Todo brasileiro é obrigado a ter vergonha na cara, revogado as disposições em contrário. Ponto, acabou. Não precisa mais nada no Brasil, a não ser isso. Só que é exatamente esse artigo que não existe e que foi extinto até pelos usos e costumes. Ter vergonha na cara. Eles estão negociando cargos para aprovar, dar uma porrada nos paulistanos. Será que passa com negociata de cargos esse tipo de projeto?
Vamos ficar de olho, é muito importante, né? Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, reunida hoje, aprovou por 8 votos a 2 o projeto de lei 190. É o diferencial do ICMS, aquele imposto de fronteira, que foi inventado aqui no Rio Grande do Sul e prejudicou terrivelmente as micro e pequenas empresas. A informação eu recebi do Cindy Lojas hoje pela manhã. Eles aprovaram, os deputados na Comissão de Constituição e Justiça. Tem que ir para plenário agora. E já tem deputado preocupado porque no dia 20 vence mais um imposto desses. Ou seja, você que não está entendendo o que eu falo, é o seguinte, quando uma empresa comercial ou industrial compra alguma coisa que venha de fora do Rio Grande do Sul, venha de São Paulo, de qualquer outro estado, o ICMS interestadual, o Imposto de Circulação de Mercadorias interestadual, é 12%. No estado é 17%. Então, tem que se pagar antecipadamente, o que já é uma excrescência, porque o imposto, o nome é claro, Imposto de Circulação de Mercadorias. E a mercadoria não foi vendida ainda, e se tem que pagar esse imposto. Paga antes de vender. Quer dizer, é uma estupidez inominável isso, mas é assim. A Comissão de Constituição e Justiça já aprovou o que já tinha sido aprovado lá numa outra comissão, que foi por unanimidade também. O projeto de lei agora deve ir para plenário. Será que vai antes do dia 20? Não sei. Mas se for, provavelmente o governador do estado vai vetar. Esse mesmo governador que na época da campanha política prometia que ia retomar o Simples Gaúcho, ou seja, ia acabar com esses troços tudo aí, diferencial de ICM, substituição tributária, etc., que as micro e pequenas empresas têm que jogar direto no custo. Ele tem que aumentar o preço dos seus produtos e cobrar do consumidor. E não pode se acreditar como as outras empresas, que elas acreditam e abatem do imposto a pagar esse diferencial e a substituição tributária. Agora, será que vai para o plenário logo? Será que vai ser aprovado? A base do governo vai aprovar isso aí? Tomara que sim. Tem que haver uma pressão muito forte aí, não só dos micro e pequenos empresários, mas da população também. Tem que mandar e-mail para os deputados, pressioná-los para que eles aprovem isso, porque vai ficar menos oneroso todos os produtos das micro e pequenas empresas, vai ser repassado essa redução para o consumidor, com certeza. Isto é normal que as micro e pequenas empresas a fazerem. Outras não, outras já, sabe como é que funciona? Eliminam o imposto, mas eles fazem recomposição de margens, tá? Coisa assim, mas as micro e pequenas têm por norma isso quase. Então, pressione o seu deputado, manda um e-mail para ele, uma correspondência, liga para ele e pressiona que essa votação aconteça com urgência. O projeto de lei 190, que acaba com o diferencial do ICMS. Será que vai acontecer? Vamos esperar que sim. É o mínimo que se pode esperar agora da Assembleia Legislativa, né? Tem reunião da Câmara de Vereadores hoje. Às 18 horas, tem uma reunião com 7 projetos que estão na ordem do dia, tem mais 30 proposições, etc. Tal. Nós vamos estar no ar transmitindo a sessão da Câmara, né? Para que a população de Bento Gonçalves acompanhe. A TV Cidade vai inovar agora, nós vamos comunicar isso durante a semana, uma notícia muito interessante, uma coisa boa para a população ficar sabendo realmente das coisas da Câmara de Vereadores. Tomara que tudo dê certo e, quem sabe, a CPI volte à ordem do dia lá, né? Seja movimentado, para a gente descobrir por que não sai a CPI de um troço uma denúncia tão escabrosa como aquela que foi feita ali na Câmara, né? Do transbordo, aquela coisa toda. Foi pedido uma CPI e ainda faltam assinaturas. Estou indeciso. Quem está indeciso ainda sobre isso, prezados vereadores? Acho que não tem que estar indeciso. Se isso, o acusado foi o governo anterior, vão aprovar isso aí, vão investigar. Pois é, nós precisamos saber, ou então digo por quê. Olha, nós não queremos a CPI por causa disso, disso, daquilo. Aí a população vai entender. Simples assim. Pois é. PlayStation 4. Há informações que nos Estados Unidos ele custa o equivalente a uns 1.000 e poucos reais. Aqui 4.000 reais. E já vem os boi corneta atribuindo a alta carga tributária a essa diferença de preço. Isso é mentira. Não é a alta carga tributária. São aqueles que importam e vão vender o PlayStation 4
que querem ter uma lucratividade extraordinária aqui, bem menor do que tem nos Estados Unidos, por exemplo. A carga tributária chega a algo em torno de 60%. Se lá é vendido a R$1.000, tinha que custar aqui 1.600, 1.800, mas cobram 4. Quer dizer, mas isso aí é um problema de segurança nacional. Já imaginou todos os pobres do Brasil não ter um PlayStation 4? Isso é grave, porque é muito caro. Pô, presidente Dilma, dá um jeito aí. Imagina um PlayStation, R$4.000. O que é que os pobres vão fazer? Não vão poder ter o PlayStation? Vão cortar os pulsos. Imagina, eu não tenho PlayStation 4. Bom, o dia que esse país tiver um pouco mais de seriedade, talvez as coisas comecem a funcionar melhor. Por enquanto, tem uns brincalhões que fazem esse tipo de coisa. Se o PlayStation custar R$10.000, dane-se quem não tem o PlayStation 4. O importante é que o arroz, o feijão, o leite, isso aí, tem um preço razoável, adequado. Só isso. Mas pode continuar brincando. Um monte de gente está rindo disso. Ou seja, aquelas pessoas que têm um pouco de cabeça no lugar, pensam as coisas, vão buscar essas informações, veem quanto custa aqui, quanto custa lá, qual é a real carga tributária, e não partidariza essa porcaria toda, então as conclusões são essas. Brinquem, continuem brincando com o Brasil. O Brasil realmente é um imenso circo. Ou não. Muito obrigado pela sua audiência, meu amigo telespectador. Eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br